Olá pessoal, tudo bem? Maratona Concurso de Professores. Vou falar rapidamente, em 5 minutinhos, a importância de entender as tendências pedagógicas e, de fato, o que são as tendências pedagógicas, as concepções, né, de educação durante alguns contextos históricos, alguns momentos da educação brasileira, tá bom? Vamos lá junto rumo à aprovação aqui com o professor Miro Santos. Venha junto, né, pessoal? Dê o like, se inscreva no canal e vamos aí nos fortalecer, estudar e aprender mais, tá bom? Bom, tendências pedagógicas. A tendência pedagógica, como o nome já diz, né, uma tendência, uma conjuntura, algo como se viesse como uma orientação daquele tempo, né, Zeitgeist, um espírito do tempo. Então, tendência pedagógica são modelos de educação, né, de uma dada sociedade em um dado período de tempo. Então, concepções em relação à metodologia, a como que você vai perceber o aluno, como que você vai tratar a educação, você vai perceber o significado da educação. Então, assim, cada época, cada contexto, cada tendência, ela tem o seu jeito de ser. E os professores, de certa forma, eles trabalham orientados na perspectiva daquela época, daquela história, daquela sociedade. Então, as tendências são muito importantes, tá? Então, assim, a gente tem aqui no Brasil modelos de educação divididos em liberais e progressistas. Tais modelos trazem diferentes reflexões sobre a função da escola, sobre os conteúdos que são adotados, como serão transmitidos ou desenvolvidos conteúdos, o papel da escola, os métodos do professor e essa relação que nós chamamos de relação entre professor, aluno, aluno e professor. Então, quem vai dizer muito sobre isso são as tendências, tá bom? Por que liberal e por que progressista? Liberal não vem de, tá tudo liberado, né? Altamente tudo correto, democraticamente justo e parará. Não. Liberal ela vem mesmo do conceito do Estado liberal, da economia política, muito voltado ao deixar fazer, né? Deixar a economia ser livre, deixar as coisas como estão, uma ordem social e política, mantendo ali as aptidões dos alunos e não mexendo nas transformações sociais, não citando ali a desigualdade, não citando a questão de classe social, não citando algumas diferenciações. Então, essa é a pedagogia liberal. A pedagogia progressista são as pedagogias as quais tocam na ferida, tocam na desigualdade social, querem muito utilizar a educação enquanto ferramenta de transformação social e de entendimento e aprofundamento do mundo, né? Então vamos juntos. Liberais versus progressistas. Bom, tendências pedagógicas liberais. Temos a primeira, a tradicional. Ela vai dizer o seguinte, não considera a realidade social para pensar os conteúdos, tá? Porque o conteúdo você vai ser desenvolvido a partir de transmissão. Você vai passar o conteúdo para o aluno por alguém que detém o saber, detém o conteúdo, que são os professores. Então o aluno vai assimilar, ele vai associar, ele vai receber o conteúdo de alguém que sabe que é o professor. Então o professor ele está muito numa posição de hegemonia, de legitimidade, uma posição vertical em relação aos estudantes. Ele é o dono do saber, ele tem a verdade absoluta, ele que estudou sobre aquela matéria, ele que sabe passar a matéria. Bom, o tablado ele vai ilustrar muito, né, a característica das tendências, o uso muito forte do quadro negro, do livro-texto, da aula expositiva, da disciplina, das questões, da prova, do exame. Então ele foca em saberes acumulados e a transmissão de valores morais e conhecimentos a partir da figura do professor. Não tende a pensar em transformação social, mas apenas então somente melhorar a aptidão do aluno a partir do conhecimento que o professor ele pode fornecer. Bom, tendência pedagógica liberal ainda, a renovada progressivista. Cuidado aqui, o termo progressivista não quer dizer progressista. Progressista avançado que tende a desenvolver transformação social. Progressivista não, tá? O professor deixa de ser um mero expositor, assumindo o papel de propor desafios, né? Então a ideia da experimentação, a ideia da pesquisa, a ideia do projeto. Então ele vai atender muito o interesse do aluno. Então o aluno é como protagonista, o aluno é o foco, tá bom? Se na tendência tradicional o professor era o protagonista, nessa liberal renovada progressivista, o enfoque sempre será o aluno, né? Pois a educação ela é pensada para ele, né, e por ele. Então parece que estamos voltando a esse tipo de educação quando a gente foca muito, né, na questão do aprendizagem para a vida, né, aprender fazendo, o aluno tem seu tempo e tudo mais. Isso não está distante de nós, inicia-se na escola nova, mas ainda é muito forte por aqui, né? O professor Anísio Teixeira,
a gente tem a pedagogia de Dewey, né? Então, é a renovação aí em relação à tradicional, mas ela não chega a ser crítica, tá? Não é uma pedagogia crítica. Bom, pedagogia renovada não diretiva, né? A tendência renovada não diretiva. Ela é uma tendência renovada em relação à tradicional, entretanto também não é crítica, por isso que ela não está encaixada nas pedagogias progressistas. Os conteúdos passam a ter um significado muito pequeno, né? Muito menor, o currículo também tem um significado muito menor. O maior foco, a maior importância é a afetividade, a relação entre professor e aluno, e as coisas têm que ter um significado para o aluno, né? Então, assim, preocupa-se demais com a realização pessoal do estudante, né? Com autoconhecimento. Aqui é a pedagogia de Rogers, né? E aí depois temos aí a pedagogia liberal ainda, tecnicista, que ela considera como foco a profissionalização do estudante, né? E aí você tem uma pedagogia voltada muito para o saber ali, a prática repetitiva, né? O esforço repetitivo, o condicionamento operante de Skinner, né? Então você vai ter a ideia de formar alguém para o trabalho, aprendendo algumas operações, algumas tarefas, né? O papel do professor é administrar, né, como se fosse uma empresa, né, uma escola nos moldes industriais, né. E a gente tem muito isso ainda hoje, né. Fazer exames, repetir, fazer tarefas, repetir, e aí você recebe informações, o aluno encontra um ser passivo que vai receber sem criticidade, tá bom? Tecnicista muito desenvolvida, né, no período militar brasileiro, né, a partir da década de 60, depois com grande profundidade em 64, 70, e aí ela entra em declínio depois após a Constituição Federal de 1988. Bom, vamos lá. E as tendências pedagógicas progressistas, né? Elas têm um caráter aí muito político, um caráter de transformação social, ela tende a criticar a sociedade estabelecida, a olhar um pouquinho mais, né? Olhar um foco em relação à desigualdade, à diferença de classes sociais, ao modo como que a sociedade ela está estratificada e hierarquizada. Bom, procura refletir sobre as realidades sociais, compreendendo o papel da educação para propiciar a compreensão da realidade. Por isso que é um caráter muito crítico, né, de educação. A gente tende a fazer uma tentativa de chegar à educação crítica, mas ainda está muito difícil, a gente tem uma mistura, né? O professor ele quer se afastar da pedagogia tradicional, mas ainda utiliza muito quadro negro e não compreende muito, não critica muito, né, o modus operandi da escola. E aí se aproxima um pouquinho da pedagogia da escola nova, ou da de projetos, tentando ser crítico, mas na verdade você está refazendo o estilo liberal a partir da renovada progressivista ou renovada não diretiva. A crítica mesmo será as pedagogias progressistas. A primeira, né, é de Paulo Freire, né, pedagogia libertadora. Bom, a relação do aluno aqui na pedagogia libertadora é professor e aluno horizontalmente, né, no mesmo plano, trocando ideia, conversando, olho no olho. E a educação ela tem um papel de transformar e conscientizar para a realidade social, para entendimento dessa realidade de maneira crítica, tá bom? Bom, faz parte da metodologia da problematização, então problematizar os problemas, né? E os conteúdos têm que ser extraídos da própria vivência do aluno, né? Do mundo da vida, do cotidiano do estudante, de maneira a ser contextualizado. Então é muito Paulo Freire, pedagogia freiriana, é considerada uma tendência libertadora. Bom, a tendência libertária, ela foca muito na transformação social, na liberdade em relação ao currículo, na liberdade em relação à organização dos saberes, dos conteúdos, do modo como o professor vai desenvolver a educação. Então, assim, está muito ligado com um viés democrático, né? E um viés muito de transformação social. Ela vai ocorrer em movimentos sociais, em organizações, e não tem um papel centralizador, tá? A ideia do professor é orientar sem impor suas convicções. Essa é a pedagogia libertária, muito mais difícil de ser feita, de ser posta em prática, sobretudo na educação institucionalizada. Bom, por fim, a crítica social dos conteúdos é uma tendência, né, que ela vai ser muito crítica, ela vai ter como base um método dialético de investigação, né, pois a escola tem uma tarefa de propiciar o conhecimento científico, mas ao mesmo tempo ela chama atenção para o conteúdo, né, o conteúdo é muito importante. Que tipo de conteúdo será transmitido na escola e quais as relações entre o professor, o mundo da vida, contexto, esses conteúdos e a relação entre a economia e a política. Então, é muito preocupado com a questão de qual conteúdo será transmitido e de como esse conteúdo será interpretado. Então, deve ter relação com as experiências pessoais também.
Então, crítico social dos conteúdos vai chamar atenção por quê? Não adianta ter uma pedagogia muito crítica sem aquele conteúdo ter significado, sem você conseguir desenvolver uma educação de qualidade, conceitualmente, né, teoricamente, muito robusta. Né? Você precisa dos conteúdos e os alunos têm que ter bons conteúdos para fazer a crítica social. Então essa é a crítica social dos conteúdos. Pessoal, eu falei que esse vídeo era muito rápido, muito rapidinho. Né? Então aí mais dicas aqui no canal Pensando Sociologicamente, sempre pensando a educação, a sociedade e a complexidade do real. Mas são importantes para a gente brevemente reconhecer e saber um pouquinho sobre as diferenças entre essas tendências, tá bom? Valeu, abraços!